Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante, é onde nós vamos extrair a nossa mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Se eu parar a todo momento para molhar a garganta, nos perdoa, em nome de Jesus. Diz assim, Hebreus 4, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva, mas o que? É eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou de prestar conta. A igreja pode se assentar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema dessa mensagem, aqui nesses versículos nós poderíamos tirar vários temas, mas eu tirei um outro tema diferente. Deus vê tudo, Deus escuta tudo, Deus pode tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então todas as coisas, a patente, toda a mercadoria, até a patente é de um fabricante da mercadoria. Então quando a gente pega assim, numa mercadoria, a gente já vê a patente. Então Deus está vendo nós também como fosse uma patente de uma mercadoria. Mas não de uma mercadoria, mas como um filho amado dele, como um filho escolhido dele, como um filho que ele deu seu filho, o seu único filho unigênito, para morrer na cruz por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar isento do medo da morte, não temer a morte, não temer a morte. Alguém aqui tem medo de morrer? Alguém aqui levanta a mão. Se alguém tem medo de morrer, levanta a mão. Não, está todos na bênção. Glória a Deus por isso. Porque o apóstolo Paulo diz assim, viver em Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É aquele que teve uma experiência grande com Deus, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não poderia contar para ninguém. Então é isso que acontece com uma pessoa que teme a Deus. Mas nós não podemos esquecer que os olhos de Deus, ele passeia por toda a terra. Amém? Então não adianta nós queremos esconder de Deus, que não vai esconder. Não vai esconder. A palavra diz, se nós colocar o nosso ninho lá na mais alta nuvem, lá Deus vai derrubar de nós de lá. Ninguém esconde da presença de Deus. Então nosso tema é hoje, que até faz a gente vigiar mais. Opa, eu vou vigiar. Porque nessa palavra eu posso ser condenado por essas palavras que às vezes ela não está de acordo com Deus. E que Deus está vendo tudo, que Deus está ouvindo tudo. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver a correção em outros versículos, e como Deus vê nós aqui nessa terra. Mas vê todo mundo, vê todo o filho do homem. Mas só que Deus, o compromisso dele é com quem tem compromisso com ele. É com aqueles que é justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Está dando para entender? Então agora nós vamos ali pedir ajuda ali. Esse servo e essa serva de Deus. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10.
aonde nós já vamos ter aqui uma luz lá no fim do túnel, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então não adianta aqui, profeta, não adianta a pessoa querer se esconder de Deus. De Deus é melhor a gente não fazer igual a Adão. Adão, onde você está? Eu estou aqui, Senhor, mas está escondido. Adiantou ele esconder? O que Deus falou com Adão? Não, Adão, eu estou te vendo. Então, não adianta. É melhor, Provérbio 28:13 diz assim: quem encobre as tuas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Está lendo aí em cima aí? Mas o que os confessam e deixam alcançarão misericórdia, né? Alcançará a misericórdia na vida da gente. Então é muito melhor. Eu quero chegar no pensamento espiritual com a igreja, que é muito melhor nós confessarmos de que nós tentamos esconder. Ah, não, isso aqui eu levo para o túmulo. Não leva não, que do túmulo pode levar para o inferno também. Se não confessar, pode levar para o inferno. Misericórdia. Não vamos entristecer o nosso Deus, não. Vamos alegrar o nosso Deus, porque a alegria dele é a nossa força. Ele é que nos vai fortalecer, amém, igreja? Ele vai nos fortalecer. Mas a nossa fé não pode ser uma fé negligente. Ela não pode ser uma fé, somente uma fé mental. Ela é uma fé baseada na palavra de Deus, de Romanos 10:27, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus, é igual nós estamos ouvindo aqui. Então isso aqui faz nós crescer a nossa fé. Por isso que é bom a gente participar. Por isso que às vezes entristece a gente quando a gente não pode estar unido com o irmão. Porque nós aprendemos com a igreja. No mesmo livro de Provérbios, eu não tenho o versículo aqui, o capítulo, mas eu tenho na minha mente. Tem um versículo que diz assim: assim como o ferro afia o outro ferro, nós aprendemos um com o outro. Então nós aprendemos na congregação do justo e na Assembleia do Santo. É que nós aprendemos com o Senhor. É onde a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Aí nós tomamos posse da nossa bênção, em nome de Jesus. Então nós estamos vendo que os 7 olhos do Senhor passeiam por toda a terra, que não adianta a pessoa esconder. E nós vamos ver também essa afirmação em Apocalipse, que vai parar do próprio Senhor Jesus. Apocalipse 5:6. Olha, eles acharam o do ferro, tá vendo? Glória a Deus por isso, passou ali. Quer dizer que eu não estou mentindo, né, igreja? Eu não estou mentindo. Então está escrito aí. Se eu falar é porque está escrito. Aí diz assim: ó, e orei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os ancião, um cordeiro, era Jesus, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mais uma confirmação, enviado a toda a terra. Então os olhos de Deus, ninguém foge dos olhos de Deus. Ah, mas para o bem? Claro, para o bem. Mas também, de acordo com as nossas obras, pode ser também
para nos punir, para nos defender, ou até para nos punir também. Não punir, mas porque Deus não pune, mas para nos ensinar como nós devemos crescer na nossa fé. Não fazer nada escondido de Deus. Marido, não esconder para sua esposa. Não esconder para seus filhos. Seja sincero com eles, fale com eles. Fale com eles. O caminho da salvação, mas também o caminho da perdição. Tem que falar, igreja. Os filhos são herança do Senhor. Ninguém quer ver o seu filho ir para o inferno. Às vezes tem pessoas que falam assim, ó, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não, não condena não. Deus é que é juíza. E Deus quer salvar todos. Deus, da hora que a pessoa se arrepende, Deus, da hora que confessa, em 1ª carta de João 9, confessa Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, igreja. Não tem pecado que não é perdoado. O pecado que não é perdoado é o pecado encoberto, é o pecado que a pessoa encobre diante de Deus. Amém? Está dando para entender? A toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus é enviado a toda a terra. Os 7 olhos de Deus. Eu não estou falando dos 7 olhos, estou falando dos 7 Espíritos de Deus. Então esse prumo na mão de Zorobabel, eu até nem sei, Zorobabel é sacerdote, não é? Sacerdote. Então ele tinha a responsabilidade, como nós temos, de quê? De ministrar a palavra. De ensinar as pessoas. Então ali, a palavra que ele ensinava era o prumo que a pessoa estava... Não que Zorobabel era um construtor, não, igreja. Porque o construtor ele tem o seu nível, ele tem o seu prumo, ele tem o seu método. Não que ele fosse assim. Mas aí nos prova, este prumo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz como espada de 2 gumes. Que penetra entre alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir o mais profundo pensamento do coração humano. Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que você está pensando aí, talvez pensando amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo, a bênção começa tudo de novo. Graças a Deus por isso, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu compromisso para cumprir. Graças a Deus por isso. Mas a pessoa já fica no domingo pensando, não, Deus proverá, igreja. Deus provê. Ele diz assim, diz ao fraco que eu sou forte. Não confia, não estriba no seu próprio entendimento. Mas vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, por que não? E deixar o nosso entendimento para fora. Porque quando o Senhor vai leva mesmo no deserto, seja filho obediente, mas o deserto é por poucos dias. O deserto, o filho de Deus, ele não permanece. Agora, para o ímpio, sim. Para o ímpio, ele permanece, ele dura até o ímpio decidir a vida por Jesus. Amém, igreja? Deixa eu ir abastecendo aqui, senão não dá não. Glória a Deus. 2ª Crônica também. Nós estamos pegando só a correção aqui, tá? De Deus. 2º livro de Crônicas, capítulo 16, 9 e 10. Glória a Deus por isso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto,
pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Está vendo a palavra, irmão? Está vendo o que a palavra é? O outro ficou enfurecido porque ele falou a verdade. Deus é com aquele cujo coração tem coração de adoradores. Não tem aquele coração de maldade, aquele coração mau, aquele coração que deseja o mal para pessoas. Fulano me fez assim, ele vai ter que pagar. Não, igreja, não vai ter que pagar. Ele vai ter que converter em nome de Jesus. Ele vai ter que converter, que convertendo os pecados dele é lançado na profundeza do mar e o Senhor não lembra mais do pecado dele. É assim que aconteceu comigo, assim que aconteceu com cada um de vocês, que tem o coração inteiro. Esse Asa, esse rei, o pastor Moisés falou uma coisa, esse rei era diferente dos outros. Porque se ele quisesse voar, ele voava. Os outros não, porque ele tinha asa e poderia voar. Glória a Deus. É isso, irmão. Então a palavra de Deus são essas. Então ele encerrou o outro, porque profetizou. Profetizou, falou, não, você está errado. Você tem que consertar, rei Asa. Tem que consertar a sua vida com Deus. Oferecer a Deus um coração inteiro. Sabe por quê, igreja? Se nós não tiver o coração inteiro disposto para Deus, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer. Segundo a Crônica 25, tinha um rei que chamava Amazias. Amazias. Ele foi reto diante de Deus, mas 25:1, mas ele não tinha o coração inteiro. O coração dele era dividido. Então Deus está vendo quando o meu coração está inteiro, quando o meu coração está dividido. Não estou falando amor de esposa para esposa, de filho para pai, de pai para filho. Não estou falando disso não. Amar as coisas deste mundo. Asa amava as riquezas, os bens que ele tinha. Ele amava. Glória a Deus. Esse aqui, ainda tem ali. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Está vendo, igreja? Que coração raivoso, que coração. Nós não vamos ler, não, mas depois sabe o que aconteceu com o rei Asa? Hoje, às vezes, a esposa está fazendo fisioterapia, a pessoa vai no médico ortopedista, o médico receita uma fisioterapia. A pessoa com a fé dele e a fisioterapia, a pessoa melhora. Mas Asa não, Asa confiou somente no médico, morreu com a doença nos pés. Você vê a pessoa do coração raivoso, que não tem o coração inteiro. Agora é Amazia, que eu ia falar, Amazia 25:1, de 2ª Crônica mesmo. Era Amazia da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Joadã de Jerusalém. E fez, presta atenção nisso, e fez o que era reto, aos olhos de quem? Do homem, dos olhos do Senhor. Porém, não com interesse de quê? De coração. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ainda tinha coisa no coração dele que ele tinha que limpar. Ele tinha que tirar, deixar Deus passar o bálsamo naquela cicatriz e cicatrizar a ferida que às vezes a pessoa carrega, de tristeza, de mágoa de muita gente. Aí o que adianta? Não era de coração inteiro. Depois aí, se nós continuar, nós não vamos continuar para nós não sair aqui do nosso tema. Então Deus estava vendo, ele era reto,
Era, mas aí faltava ainda tirar a coisa do coração dele, porque no coração dele tinha algo para ele ser completo, para Deus falar igual diz para Jó: é meu servo reto, temente e dizia do mal. Não é o homem que falou, é Deus que falou, porque Deus conhece, Deus sonda, Deus sonda. A palavra dele é espada, era espada. Muito bem, mas os justos, nós que tem a justiça, que o sangue de Jesus derramou o seu sangue lá na cruz, por nós, Ele é que nos justifica, Ele nos justifica, nós temos o livramento, igreja. Nós temos o deserto, é só um vestibular, é só uma universidade que Deus está ou aprovando ou reprovando a gente. É só uma universidade, como nós temos aí, toda cidade grande tem. Mas acontece que Deus, Ele está atento para nos livrar de todo o mal. Então nós vemos aqui, Salmo 34:15. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam o clamor. Aqueles que é justificado, aquele que aceitou Jesus, aquele que tomou a sua cruz, aquele que seguiu Jesus, aquele que deixou tudo para seguir Jesus. Tem um hino que fala, não tem um hino que fala: deixo tudo para te seguir, entra na minha casa, entra na minha vida. Tem um hino mais ou menos assim, né? São esses, os olhos do Senhor estão sobre nós. Sobre nós. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Por isso que eu perguntei: alguém tem medo da morte? Falei assim: então você quer ficar aqui a vida inteira? Você quer morar aqui nessa terra? Fazer igual uma religião que fala que Deus vai reformular este mundo, uma nova terra, e nós vamos ficar aqui mesmo. Entendeu? Contra todo o ensinamento de Deus. Pedro diz que os céus e agora, os céus que agora existem e a terra está entesourada para quê? Para o fogo. E a destruição de quem? Do homem justo? Não. Do homem ímpio. Do homem ímpio. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e o seu ouvido está atento. Quando nós começamos a orar, irmão, ou aqui, ou em casa, ou dentro do ônibus, ou em qualquer lugar que nós tiver, nós temos que saber que ali o Senhor está ouvindo. O dia que a esposa ficou internada lá umas horas, lá, eu fui lá para a sala de espera, eu baixei a cabeça e fiquei orando. O Senhor, passava a palavra do Senhor: não tema que eu estou com ela. Deus não vai livrar que a gente cai, não, irmão. Deus vai livrar no tombo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado dentro da fornalha, não. Deus livrou dentro da fornalha, Deus passeou com ele dentro da fornalha. Daniel, a mesma coisa. Deus poderia ter livrado de ser lançado na fornalha e na cova dos leões, não. Mas para mostrar o poder, para mostrar que Deus está com o seu povo, Deus está com nós, Deus está com o justo. Então Deus prefere esperar acontecer, para depois mostrar o poder aqui. Você está na minha mão. Eu te sustento, eu te tomo pela mão direita, eu te ajudo. Não tema, crê somente. É maravilhoso demais para nosso entendimento. O nosso entendimento é muito pequeno para nós entender a grandeza e o que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos aqui também, quer ver, o mesmo Salmo 34.
34:16. A face do Senhor. A face, Deus está assim. Deus está assim. A face do Senhor está contra os que faz o mal. Para fazer o quê? Desarraigar da terra a memória deles. É contra. Não estou falando que os olhos do Senhor não tá somente para livrar. Para livrar quando a pessoa é temente. Quando a pessoa anda nos seus caminhos, quando a pessoa é obediente. Mas se a pessoa for desobediente, aqui a palavra está dizendo. Não tem na hora que está lá no sufoco, que está lá passando sufoco, aí Senhor, lembra de Deus quando está doente? Não lembra de Deus a todo momento. Nós sabemos que Ele está conosco na hora boas e nas horas difíceis. No deserto, Ele está conosco. Na fornalha de fogo ardente, Ele está. Na cova, Ele está. Ele está com todos aqueles que invocam em espírito e em verdade. Ele está conosco. Ele está conosco. O 17 agora. 34:17. A recompensa do justo. O justo clama e o Senhor ouve. E os livra de quê? De todas as angústias. De todas. Livra de todas as angústias. Sabe por quê, igreja? Porque muitas são as nossas aflições. Muitas nossas aflições. Nós não estamos num corpo ainda, num corpo, vamos dizer assim, nós estamos num corpo físico, espiritual, mas é o mesmo corpo, num corpo de dor, num corpo que sofre tristeza, sofre alegria. Isso acontece comigo, acontece com você. Pode hoje a gente estar chorando, amanhã a gente está rindo, ou vice-versa. Por quê? Porque nós estamos num corpo físico. Mas Deus, mesmo assim, Deus com o seu amor, com a sua misericórdia, Deus ainda ouve nós, mesmo nós sendo assim, Deus ouve a oração dos justos. Porque são muitas as nossas aflições. Enquanto a gente vê aqui, igreja, mas a pessoa está passando por isso, que ele tem pecado. Não é não. Não é não. Jesus, quando João Batista acabou de batizar ele do Rio Jordão, que ele alegrou a Deus, Deus falou assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Para onde Jesus foi levado depois? O deserto. E quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Isso é conversa fiada, tá, irmão? Que a pessoa fala assim: fulano está doente, fulano está coisa, é porque tem pecado. Então, nem sempre, irmão, nem sempre tem pecado, não. Mas muitas são a aflição do justo. 34:19. Muitos são a aflição do justo. Mas todo o Senhor o livra. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor o livra de quê? De uma, de duas, de três, de todas. Mas nós temos aflição. É diferente do ímpio. É diferente do ímpio. Diferente daquele que não obedece a Deus, aquele que lança a sua palavra para detrás dele, aquele que tenta mentir, que tenta esconder de Deus os seus pecados. Mas quem confessa, repito, Provérbio 28:13, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus, irmão. E a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela renova toda manhã na nossa vida, irmão. Ela é a causa de nós, não que, eu sou bonzinho, eu sou melhor do que os outros. Não, irmãos. Não.
É a misericórdia de Deus, é que renova na nossa vida. É o amor dele, é o perdão, é a compaixão dele na nossa vida. É que faz com ele nos trata desse jeito, irmãos. Diferenciado, porque Deus não é injusto, não, irmãos. Ele trata diferenciado. Diferenciado de quem? Do ímpio. Do ímpio. Agora, nós não, Deus não tem acepção. Deus não vai dizer assim, eu amo mais o pastor Moisés do que o pastor Júnior, ou de que o irmão Antônio. Deus não vai falar isso não, irmão. Deus ama igual, Deus não tem acepção de pessoa daqueles que obedecem a palavra dele, que obedecem os estatutos, os preceitos deles. Deus não esqueceu de nós, não, irmão. Deus nunca vai esquecer do ser humano. Vamos dizer, a criação perfeita de Deus. A criação perfeita. Você acha que Deus vai esquecer? Não esquece, não. Não esquece. Ou está indiferente com o sofrimento do seu povo. Irmão. Quantas pessoas que não conhecem Deus. Quantas pessoas conhecem a história de Jesus, mas ele não conhece Jesus da história. Ele não tem comunhão com ele, ele não tem liberdade com ele. Não tem companheirismo com ele. Aí não pode unir a ele. Como é bom a gente estar unido, irmão. Jó falou isso. Jó falou isso. As vantagens que a gente tem, que o ser humano tem quando a gente une a Deus. Jó capítulo 22, e parece que é 21. Ou é 21, 22, mais ou menos, não está aqui, mais ou menos isso. Ali, ó. É 21 mesmo, 22, 21, diz assim: apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O 21, 22 agora, por favor. Aceita. Ainda faz uma imploração, aceita. Peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Aí o coração fica inteiro. Tá dando para entender, igreja? Aí não fica igual o coração de Amazia, não. Aí a boca vai falar o quê? Que o coração está cheio. É isso aí que está falando. Coloca as suas palavras no teu coração. João está dando um conselho. Isso aqui tem mensagem grande aqui, irmãos. Quando a pessoa faz isso, vamos até ler. Vou esquecer aqui. Se Deus está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora o 22. O 23, o 23 agora. Se te voltares ao Todo-Poderoso, será edificado. Se afastarem, será edificado. Se afastarem a iniquidade da tua tenda, isso é bonito demais, irmãos. E deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Não sei ficar com o coração em bens aqui da terra, não, irmão. Nosso Deus já é nosso tesouro. Amém, igreja? Aplauda o Senhor aí. Nosso Deus já é nosso tesouro, irmãos. Não sei nós ficar pensando em guardar aqui, não, irmãos. Nós tendo o que comer, o que vestir aqui nessa terra. Esconder da chuva e do sol. Glória a Deus, igreja. O nosso Deus será para nós o tesouro nosso, a nossa prata. Porque lá na Canaã celestial, as ruas, como é que vai ser as ruas? Aonde nós vamos morar? É de prata, é de ouro.
Então Deus quer, irmão, ninguém fica prostrado sem tiver vontade de levantar. Deus é o primeiro a chegar, esforça que eu estou contigo. Tenha ânimo. Você precisa dessa ajuda, você não está conseguindo livrar da mentira, não está conseguindo livrar do pecado, não está conseguindo livrar do adultério, não está conseguindo livrar da traição, não está conseguindo livrar da cachaça, não está conseguindo livrar das drogas. Deus está dizendo, eu te ajudo. Você que está na rede social ouvindo, não fica prostrado, não fica. Deus é o primeiro a querer te dar vida e vida em abundância. O Deus é o primeiro a querer ver nós bem, porque a alegria dele é a nossa força. E ele não está indiferente. Ele não está indiferente ou esquecido. Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu estou passando. Irmão, encosta Deus na parede como Deus fosse nosso servo. Como Deus fosse servo. Arranca. Ô, irmão, as igrejas de hoje estão arrancando Deus, tirando Deus do trono e centrando no lugar de Deus. Eles não conhecem a história de Lúcifer. O orgulho de Lúcifer, que foi derrubado. Porque o orgulho dele, a altivez dele, ele queria ser maior do que Deus, ele queria achar que ele podia todas as coisas. E Deus estava vendo, os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Não existe nada oculto diante de Deus que não venha a ser revelado. Nós temos aqui referência aqui. Acumulada tesouro e tua prata. Mas precisa preocupar, irmãos. Claro, trabalhar, nós temos que trabalhar. Jesus falou, né? Jesus falou, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. O trabalho ele é de Deus, o trabalho edifica o homem, o trabalho é uma grandeza, tem que trabalhar, maravilha, glória a Deus por isso. Eu nunca reclamei, minha esposa está aí pergunta, se eu chegava em casa, eu estou cansado, eu não quero conversa, não sei o quê. 32 anos no outono, chegava em casa de manhã, perguntei, tomava um café e ia deitar. Que eu sabia que quando as crianças chegassem da aula, eu não dormia mais. Que aí, né, juntava aquele... É pouco, né? Era 5 crianças só. Mas Deus está vendo, irmão. Tudo isso está vendo a nossa luta, está vendo a nossa alegria, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o que, ou contribuem para aqueles que amam a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Mas nós vamos ver aqui outros versículos. Diz assim, é isso aqui eu quero que você preste atenção, igreja. Presta atenção, olha bem nisso aqui, tá, irmãos? Deus está no controle de tudo. Deus não vai perder o controle das coisas. Este povo, ele foi um povo rebelde. Mas ele era um povo escolhido de Deus. Aí diz assim, aí disse o Senhor, o que? Tenho visto atentamente o que? A aflição, irmão, do meu povo, que está onde? No Egito. E tenho ouvido, primeiro ele viu, agora ele ouviu. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porém, porque conheci o quê? As suas dores. Deus sabe, irmão, Deus conhece a nossa dor. Ele viu, ele ouviu, e agora o que ele fez? Ele desceu, irmãos.
Momento nenhum, Jesus, e não esquece essa palavra que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Não esquece, Deus não está diferente não, irmãos. Deus não está indiferente com ninguém não, irmãos. Glória a Deus por isso. Agora, Êxodo 3:8. Portanto, desci, ó irmãos. Deus viu. Deus é cego quem não enxergou? Não. Ele vê todas as coisas. Ele pode todas as coisas, todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa. A nossa terra boa não é aquela Canaã terrestre, mas é uma Canaã celestial. A uma terra boa e larga, né? Que Deus desceu. A uma terra que emana leite e mel. O lugar dos cananeus e dos heteus. Então a gente pode até parar aqui os amorreus, dos perizeus e dos aveus e dos jebuseus. Então a gente pode parar aqui que esses eram inimigos. Mas nós podemos trazer isso para o dia de hoje, irmãos. Nós temos aí agora esses dias, nós vimos aqui um faraó terrível. Nós vimos um faraó terrível aí. O faraó? Ele respeitava a pessoa inocente? Não. Então, nós estamos vendo aí um faraó agindo aí, tá, irmãos? Eu nem vou falar quem que é, nem vou... a gente deve mostrar o pau e mostrar a cobra morta, mas eu não vou falar, mas vocês já sabem. O Espírito Santo já testificou com a igreja aí quem que é. Então, Deus está vendo que o conto estão oprimindo nós, estão oprimindo a gente, tá, irmãos? Mas o que o homem semear, se fará. Eles não perdem por esperar. Eles falam assim: Deus tarda, mas não falta. Não, igreja. Deus faz na hora certa, no tempo dele. Amém? No tempo dele, ele faz. Ele faz. E Deus estava ouvindo, igreja. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deus estava prestando atenção em tudo. Vou ver se esse meu povo, se é ingrato. Porque esse povo já alimentou do maná que eu mandei, que chovia para eles alimentar. Esse povo já tomou água, já bebeu água da rocha, no deserto. Deus estava vendo isso tudo. Deus estava vendo a murmuração, irmãos. Deus está ouvindo. Se eu estou murmurando, está vendo, Senhor? A esposa caiu, eu agora não pude ir na igreja. Eu falei: não, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que nós estamos em pé porque o Senhor tem nos sustentado. Não culpar a Deus, não murmurar, irmão, com Deus. Porque lá eles murmuraram, número 14, 26. Números 14, capítulo 14, versículo de número 26. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tem ouvido, Deus está ouvindo, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmura contra mim. Deus estava vendo tudo.
Disse-lhe: vivo eu. Deus está vivo, aleluias. Aleluias. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, com quem também todos que de vós foram contados. E caiu mesmo. Não vou entrar nesse detalhe, mas no meio desse pessoal aqui, tinha 2 homens fiéis, tá, irmãos? Era Josué e Caleb. Vamos ver aqui o que Deus falou de Josué, de Caleb. O 24, 14, 24. Já estão indo para o final, tá, igreja? Isso é coisa não que não vão, tá? Hoje não tem fantástico não, vai acabar tudo hoje. Não vai ter fantástico não, tá? E nem futebol hoje também tem não, tá? Futebol é para os homens, novela é para as mulheres, hoje é domingo, não tem novela. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. O Senhor gosta é nós assim. Então diz o que ele falou. Mas este homem aqui, igreja, presta atenção. Esse homem não reclamou. Esse homem não murmurou. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, espírito minúsculo, espírito do homem ou do diabo, espírito minúsculo, e perseverou em quê? Em seguir-me. E eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência e possuirá em herança. Ele não murmurou. Ele falou assim: você está vendo gigante? Quando eles foram ver a terra de Canaã, aonde tinha um cacho de uva que 2 homens para carregar, lá eles voltaram, que eles ficaram espiando a terra. Quando eles voltaram, não, a terra é boa. A terra é boa, mas lá tem gigante. Eles ainda disseram mais: nós olhamos assim, nós somos um gafanhoto na mão deles. E eles olhando para nós também, nós somos como um gafanhoto. Está vendo, igreja? Mas Caleb não. Caleb falou assim: se Deus agradar de nós, nós vamos possuir a terra. Não importa se tem gigante. E assim é conosco, irmãos. Assim é conosco também. Mas Deus tem que agradar de nós, irmãos. Deus tem que olhar para nós e falar assim: aquele é meu filho amado. Aquele honra o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele honra ele. Aí ele agrada de nós, irmão. Aí ele faz que nós toma posse da terra, da Canaã celestial. Aonde que vai entrar? Só aqueles que é lavado e remido no sangue de Jesus. Só aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Deus nessa época, quando chegar aqui, no arrebatamento da igreja, agora Jesus é juiz. Não é mais advogado. Pouco tempo eu preguei aqui, eu até falei nos Estados Unidos, que tinha um advogado muito bom, porque sempre tem, né, irmão? Sempre tem um advogado. Você vai lá naquele advogado que ele é bom, muito bom mesmo. Ele não perde causa. Toda causa que ele perde, que ele pega e ganha essa causa para o cliente. Aí aquele homem acostumou muito com o advogado. Aí quando ele chegou lá no fórum para ir procurar, aí o advogado estava lá de capa preta. Entendeu? Aí ele queria falar com o juiz, mas não podia mais. Não podia mais falar com o juiz. Aí o juiz arrumou um jeitinho e falou assim: mas eu preciso falar com o senhor. Falou assim: não, eu estou aqui agora em posição de condenar, não mais de absolver ninguém mais. Então assim é Jesus. Hoje Jesus está como advogado.
Mas lá na frente, na consumação do século, na hora que ele vier, ele vem como juiz, irmãos. Aí Hebreus fala que Deus ele é um fogo consumidor. Não vai ter mais, vamos dizer assim, piedade de ninguém. É a diferença, irmãos. É a diferença de quem quer ver, nós viemos aqui. Até eu vou recapitular aqui um versículo. Um versículo que o pastor Júnior, pouco tempo, ele pregou no Salmo 73. Aí eu estava ali, o Espírito Santo começou a me mostrar. Asaf, quando Asaf, ele 73, mas nós não vamos ler, não. Vou só coisa esse versículo, só um versículo. Entendeu? Para acompanhar Jó 22, 21, só para ter correlacionamento com esse versículo, entendeu? É que nós vamos ler. Então, o que acontece é isso. Quer ver onde está? Salmo 73 me chamou muita atenção. Salmo 73, 28. O pastor Júnior pregou um domingo aí sobre Asaf. Aí ele falou sobre isso. 28, isso também. Mas para mim, bom é aproximar de Deus. Por a minha confiança. Não, mas não é. Então é o 27 primeiro, tá, amado? Faz favor, o 27 primeiro. É isso mesmo, 27 primeiro. Depois que vem o 28. Vou dizer assim, ó. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. O que é alongar de Deus, irmão? O que é alongar? Quando a gente vai fazer na fisioterapia, um alongamento não é assim? Não é mais ou menos assim um alongamento? Então esse alongamento, a pessoa está distanciando de Deus, a pessoa está afastando de Deus. Então quando ele faz isso, perecerá. Tu tens destruído todo aquele que se desvia de ti. Olha, irmão, olha que coisa, isso é coisa séria, irmãos. Agora que é o 28. Mas para mim, isso para mim também, para você também, né? Nós está esperando nós. Mas para mim, para nós, o que é bom? É aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Isso aqui é para nós, irmãos. Isso aqui é para nós. Isso aqui é para nós. Agora nós vamos ver aqui uma coisa aqui, irmãos. Vamos ver uma coisa aqui. Como Deus é maravilhoso, onisciente, onipresente e onipotente. Muito bem. Muito bem aqui. Aqui é a mesma coisa que o Salmo 73. Malaquias capítulo 4. Não, Malaquias capítulo 3. 13. Diz assim. Deus, tá, irmão? Deus ouvindo e Deus vendo. Diz assim. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Por que foi agressiva? Vamos ver por que foi agressiva. Mas vós dizei, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Misericórdia, irmão, misericórdia. Que nos aproveita, termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado o soberbo. Vamos ver por quê. Também os que cometem impiedade são edificados. É igual no dia de hoje, tá, irmão? Sim, eles tentam a Deus e escapam. Parece, né? Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente
um ao outro. Eles conversando, era irmão, cristão com cristão. E o Senhor atentou e fez o quê? Ouviu, irmãos. Ouviu. E mais o que diz? E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor. Vamos parar por aqui. Tem um memorial, irmão. Deus tem um memorial escrito lá. Pastor Moisés, Pastor Júnior, Irmã Isabel, lá tem um memorial escrito, irmãos. Diante de Deus, não que Deus esquece de nós, mas tem um memorial escrito. Eles achavam que o ímpio, eles prosperavam e eles escapavam da justiça de Deus. Escapa não, irmãos. Vai chegar a hora que eles vão ter o que eles merecem. Infelizmente, Deus não quer que seja assim, mas é escolha minha. É escolha, é livre-arbítrio de cada um. Deus só mostra o caminho, aqui está aqui a bênção. Escolha a bênção. Não, está aqui do outro lado a maldição. Aí a pessoa fala, não, eu prefiro a maldição do que a bênção. Porque a maldição, a pessoa está prosperando, está sendo abençoado e está escape. Eles não têm aperto na morte. Eles têm um hospital digno para tratamento, morrem. Eles têm um enterro digno. Então eles ficam olhando para os outros. E se nós voltamos lá em Salmo 73, 16, Asaf fala, até que eu entrei no santuário do Senhor, aí eu vi o caminho do ímpio. Aí eu vi o que está preparado para o ímpio. É isso aqui, quer ver, igreja? Está preparado para o ímpio. Glória a Deus por isso. Deixa eu ouvir aqui, rapidinho aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 1. A diferença, irmão, a diferença. Vai guardando isso, a diferença. Isso aqui, a gente tem que divertir, tá, irmãos? Qualquer pessoa que não tenha Jesus na vida, a gente tem que divertir as pessoas com isso. Falou assim, Jesus que passarão a terra e o céu, mas que a palavra dele não vão passar. Então, cuidado, abre os seus olhos, porque depois que você morreu, você vai vai procurar céu. Não vai encontrar céu, não. Depois que morrer, não encontra céu, não. Está escrito aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo o quê? Como fornalha. Todos soberbos e todos que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Vai pegar fogo tudo, tá, igreja? Mas para vós, irmão, isso aqui, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória àquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus por isso. Dá glória a Deus, igreja. Isso aqui é maravilhoso para nós que somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, aleluias, e sairei e saltarei como os bezerros da estrebaria, e piscarei os ímpios, porque farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Glória a Senhor. Nós estamos vendo aí COP30. COP30, né, que está passando aí. Nós estamos vendo aí, igreja. Eu quero chegar a um ponto de fazer uma comparação aqui. Eu estava conversando com um irmão, né, de uma outra denominação, aí eu estava falando com eles. Lá na COP30,
Primeiro foi um apagão que deu lá. Aí reclamaram, começaram os chefes das nações reclamar, bater boca, reclamar. Aí um pessoal daqui do Brasil de liderança começou a achar ruim, sabe como é que é? Aí o que aconteceu? Passou, arrumou. O que Deus estava piscando, está piscando a seta, uma luz lá no fim do túnel. Eu entendi por esse lado, sabe? Eu entendi por esse lado. Aí passou uns dias, encheu d'água. Agora essa semana pegou fogo. Pegou fogo essa semana lá. Irmão, o que está falando aqui, ó? Chegou aquela hora, vai acontecer, irmãos. Isaías já tinha falado, a terra está sendo destruída, foi destruída por causa dos seus moradores. 800 anos antes de Cristo. Agora é que eles abriram o olho, irmão, com a preservação da floresta amazônica. Acha que dinheiro resolve, irmãos? Eu quero dizer para a igreja, viu? Eu creio assim. Eu creio desse jeito. Se chegar, se o Jesus, Deus fala assim, Senhor, vai meu filho, vai lá buscar a sua igreja. Irmão, pode ser cheio de água o planeta Terra, que o fogo vai pegar na água, irmãos. Aqui vai se cumprir isso aqui, ó. Vai arder como palha. É palavra de Deus, irmãos. Não tem volta. Isso pode amenizar? Pode amenizar. Se o projeto de Deus de salvação, que ninguém sabe, tiver muito longe, ainda durar aí 50, 40, 50 anos, eles podem amenizar um pouco, mas é dinheiro, irmão, das nações que estão entrando. Dinheiro não vai resolver isso, não. Por quê? Porque os governantes estão pensando em quê, irmão? É dinheiro. Eles estão achando que dinheiro das nações de fora eles vão empregar em Amazônia, irmão. Vai continuar o mesmo, eu fui servido, vai continuar o mesmo erro, a mesma pouca vergonha, a mesma corrupção. Porque são sem vergonha, não tem temor a Deus. Se eles tivessem temor a Deus, soubessem o que está reservado para eles em Malaquias capítulo 4:1, eles mudariam de posição. Por quê? Porque eles creem na palavra de Deus. A nossa fé não é uma mente mental, mas é uma mente espiritual. É uma fé que nós alicerçamos a nossa fé sobre a palavra de Deus. Não é sobre o que o homem, o que fulano diz, porque ele é maior, ele é general, ele é coisa, nada disso. É porque nós tivemos o privilégio de Deus nos escolher. Não sois vós que me escolheste, eu que escolhi vós, para que vaia e dá fruto, e esse fruto permaneça, fruto a 30, 60 e 100 por um. Que Deus seja louvado.